Por que tá tão difícil achar um relacionamento legal hoje em dia? A gente procura e só quebra a cara. Parece que tá todo mundo brincando. Se eu pisar, alguém gruda? Ou é só uma questão de cuidar do jardim que as borboletas vêm? E se eu nem gostar de borboleta? Será que o Felizes pra Sempre é realmente a mentira mais bem contada e o amor romântico o grande vilão da Disney? Relacionamentos amorosos nunca foram um assunto fora de pauta. De conversas no bar até sessões de terapia, debatemos sobre os nossos corações apaixonados, quebrados e em concerto. Na esperança secreta de que o próximo seja verdadeiro e que o Felizes para Sempre não seja mais uma das nossas grandes desilusões. Não tem como fugir dessa crise. E já que ela vem, como fazer dela um estilingue ao invés de um peso? Bora descobrir juntas? Eu tô em crise, e você? Tô em crise. A mulher das crises sou eu, Edília Salvatore, criadora desse podcast. E pela primeira vez aqui no Tô em Crise, quem vai entrar e sair dessa crise comigo são duas pessoas. A terapeuta integrativa Carol Pauleski e o nosso estudo de caso, a compositora e cantora Micaela Sapochkin. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada, Ju. Que alegria receber vocês aqui. Que texto lindo, eu amei. Obrigada. Feliz, eu me dedico nessa introdução. Me dedico. Para começar, para todo mundo conhecer vocês, vou começar com a Carol, depois eu vou para a Mica. Qual que é a sua maior crise de hoje, Carol? Bom, primeiramente, muito obrigada por me receber aqui hoje. E, bom, a minha crise, ela é uma crise de relacionamento com o trabalho. Então, assim, eu crio uma crise com ele de uma necessidade de querer sempre ser melhor ou de querer sempre estar, né, enfim, perfeito. E, enfim, então isso me gera uma crise bem complicada muitas das vezes. Temos episódio sobre carreira. Então. Acabou de sair. O anterior é o nosso. Pronto. Depois você escuta e me conta o que você acha, Thaís. E você, Mi? Bom, não é à toa, né, que é estudo de caso. Tô aqui porque a minha maior crise é relacionamento amoroso. Mas, assim, apesar dessa ser a minha maior crise, é também, acho que, o assunto que eu mais gosto de falar. Então, é o que eu mais busco me conhecer, que eu busco tratar, que eu gosto de ler, que eu gosto de escrever, compor, cantar, enfim. Então, é uma crise que eu posso dizer que eu me aprofundo bastante, que eu tô sentindo que eu tô quase assim, ó, saindo Expert. dela. Expert na crise. E quase saindo da crise? Espero que sim, tô lidando de outra maneira, assim, tô tentando sair dessa crise. Vou querer saber depois um pouco dessa experiência Mas primeiro vamos no começo do porquê. Por que vocês acham que é, tipo, você principalmente que venceu muito isso, qual que é a principal crise amorosa que você sentiu? Tipo, qual que é o principal aspecto, vai? Eu acho que é uma coisa que, sem dúvidas, assim, eu acho que, por exemplo, esse episódio com certeza vai ser muito mais ouvido por mulheres do que por homens. Porque eu acho que é uma coisa que é colocada na nossa cabeça, mulher, assim, eu digo, desde muito novinha. Então, aquela ideia de você realmente ter que ter o seu amor, o seu príncipe encantado, você mesmo disse Disney, né? E, assim, eu sou muito Disney lover. Desde muito novinha, eu fui, assim, colocada a assistir príncipes e princesas e etc. Então, eu acho que desde muito nova eu tenho isso de, tipo, eu preciso ter um príncipe e me sentir salva por ele. Uhum. E, assim, só muito recentemente que eu consegui entender que a figura do príncipe, na verdade, ela representava o arquétipo do herói. Tá. Alguém que vai te salvar, né? Exato. E que eu consegui entender que eu tive realmente uma infância conturbada, como muita gente teve, etc. E que ali na minha infância era o príncipe que eu enxergava como salvador e não necessariamente era o relacionamento. Mas eu acho que essa talvez seja a primeira busca, por isso que tanta gente tá nessa do relacionamento amoroso. Que eu acho que tem a ver com o buscar fora uma solução que muitas vezes tá dentro, né? Que é uma coisa que você acha que, Carol, como terapeuta, tem muito a agregar, porque, né, de onde que vem esse vazio que a gente sente que o outro precisa preencher pra gente? Perfeito. Na verdade, assim, as relações, ela fala dessa questão da Disney, né? Que a gente coloca ali a figura masculina como alguém que vai vir salvar a gente. O relacionamento, né, o amor, depende muito também da forma que a gente foi amado, né, da forma que a gente recebeu esse amor na infância. Então, como é que foi essa troca com, de repente, essa figura masculina no caso, mas não necessariamente, pode vir também da mãe, pode vir, sei lá, foi criado pela avó, enfim, por quem você viveu ali e recebeu aquele amor. Então, a gente, quando criança,
é onde forma o nosso sistema de crenças. Então, ali a gente vai entendendo, tá, mas esse amor genuíno, sei lá, eu entendo que o amor da minha mãe ou o amor do meu pai, ele vem de forma natural e eu vou crescendo, eu vou entendendo, né, quando ele me repreende e etc e tal. Ok, eu vou criando uma relação de amor um tanto quanto saudável. Mas e se eu sou colocada numa situação onde o meu pai, sei lá, me trata com uma certa violência ou me repreende demais e depois diz, não, filha, eu faço isso por amor. Eu vou começar a entender o que do amor? Eu vou entender que o amor, na verdade, vem seguido de uma... Ou antes do amor, vem uma certa violência? Ou como é que é essa construção? Então, a forma como a gente entende o amor e a gente deposita isso muito no outro vem essencialmente da nossa infância. Então, entender primeiro as nossas relações da infância é o primeiro passo para a gente começar a ver isso de outra forma. Eu acho também que não só como você recebe esse amor na infância, mas até né, a Carol tá aqui também, uma das coisas, assim, ela... Com certeza, é uma das pessoas que me ajudou muito a sair dessa crise e me ajuda até hoje. Contextualizando, elas são amigas. Somos amigas. As duas. Eu já fiz vários tetas com ela, Teta Healing, que, se você quiser explicar rapidamente. Acho bom, Carol, cada um. Contextualizando, né, gente? Eu trabalho com terapia integrativa, né? Então, assim, eu uno todo lugar do holístico também. Então, da energia, o Teta Healing, ele é uma terapia energética. Então, a gente trabalha a partir da meditação, né? E, enfim, a gente vai investigando o seu sistema de crenças, né? Mas hoje em dia eu agrego isso junto com a terapia cognitiva comportamental para que a gente possa integrar isso no seu dia a dia. Então, à medida que a gente trabalha uma crença, não necessariamente você está curada dela, né? Então, eu fiz ali uma sessão e eu entendi que eu tenho uma questão com a minha mãe. Eu tenho uma crença de que eu fui rejeitada na infância. Ok, a gente identificou essa crença, a gente possivelmente trabalhou ela, mas não necessariamente você se livrou dela. Então, como é que você trabalha isso no seu dia a dia? Como é que você vai lidar com isso hoje, inclusive com a sua mãe? Porque colocar na prática. Colocar na prática, exatamente. Que é super importante. E eu que é trouxe autoconhecimento. Né? Exato. Que eu trouxe esse ponto do Theta Healing, porque eu acho que às vezes não é só como você recebe esse amor, mas eu vejo também que tem muito a ver com os relacionamentos que você tem como referência na sua infância. Então, por exemplo, os meus pais se separaram quando eu era muito novinha, eles tiveram uma separação super conturbada, que eu fui envolvida na separação, que inclusive foi isso, num teta a gente fez uma meditação e eu me vi num momento onde eu me coloquei na situação como se, tipo, de alguma forma eu me sentisse responsável por aquele relacionamento determinado. Comum, né? As crianças, sim. Exato. E, de fato, os meus pais, amo vocês, mas assim, eles né, a gente sabe, né, todo mundo erra e, enfim... Eles me colocaram numa situação pra eu ajudar, meio, tipo, pra eles... Tipo, meu pai queria que eu ajudasse ele a voltar com a minha mãe, enfim. Então, eu me senti meio que, tipo assim, eu preciso resgatar esse relacionamento. E aí, isso acabou sendo uma crença que eu levei pra outras coisas na minha vida e outros relacionamentos. E eu acho que também a forma como você enxerga, às vezes, a relação dos dois, ou de outros casais que você tem. Então, tipo, eu conheço, por exemplo, pessoas que têm pais que têm uma relação super tóxica, super abusiva. Sim. O que acontece? Ela entende que aquilo é o amor. São os exemplos que você vai tendo. Exato. Né? E aí, inconscientemente, não é consciente. Quando ela busca o amor, ela busca uma relação tóxica. E aquilo pra ela é onde ela busca, onde ela entende que é confortável. A partir do exemplo que ela teve. Eu acho que é mais do que só as relações, são as narrativas. É um pouco da Disney que você trouxe, que eu coloquei na introdução, que são as histórias que são contadas pra gente. Porque o Felizes para Sempre é um grande mito, eu acho. Né? Eu quase respondendo a minha pergunta ali. Eu não acho que seja uma ilusão, né, o fato de que você você pode buscar esse momento em que você, não é que você tá feliz para sempre, mas você chegou num entendimento de que as coisas acontecem, né, com tantas diversidades, que você adota uma postura quase que tá tudo ok, as coisas vão mudar, a vida vai trazer surpresas e nem por isso eu preciso me desesperar diante disso. Mas as histórias sempre trouxeram pra gente o príncipe que vai te salvar. Depois que toda a loucura acontece, eles se encontram, dão um beijo, casam e tá feliz pra sempre. E isso é muito pesado porque a nossa mente é feita de histórias. Tipo, as histórias que a gente conta pra gente, né, pra construir as crenças que a gente constrói, são fundamentais. Né? E aí, como é que você se vê diante disso, buscando essa pessoa que vai... Né, você desenvolve uma dependência no outro, e aí entra uma outra questão, né? Não, além de só construir relacionamentos abusivos,
você buscar nos relacionamentos como um todo a solução para todos os seus problemas. Com certeza. Que é um pouco do que a gente falou do apego, né? No backstage, quando a gente conversou. De você jogar as fichas da sua felicidade no outro. Que eu já fiz muito. Falo assim, tipo, com... Assim, estudo de caso. Eu já fiz muito. E, assim, eu falava muito, assim, disso na terapia, o quanto, tipo... Porque eu sempre fui muito romântica. Eu fui aquela criança que, assim, eu amava, por exemplo, tipo, ver desenho. Quando era época de Dia dos Namorados, eu falava assim, gente, minha época favorita do ano. Eu sempre fui muito... Isso é muito intrínseco a mim. Só que é isso, inconscientemente era isso, eu tava buscando essa solução, esse amor incondicional, assim, e apesar de eu sempre depositar, eu sempre fui também muito amorosa com as minhas amigas, muito amorosa na família, eu depositava o amor em outras relações. Mas parecia que se eu não tivesse o amor naquele lugar, não seria o suficiente. Eu não conseguia entender. Ser feliz. Não era completa. Eu tinha uma visão do tipo assim, eu tenho caixinhas na minha vida, eu tenho coisas que precisam ser preenchidas. Se essa não tá, puta, eu não tô 100%. Nossa, e isso é muito comum, né, Carol? Você Mas eu até complementar, inclusive, porque assim, nós somos seres que necessitamos ser amados, né? A gente não vive sozinho, né? No sentido de nós nascemos e morremos sozinhos, mas a gente necessita da troca, né? A gente precisa disso sim. Essa lacuna do amor, do ser amado, a gente precisa disso sim. Então, fica até irreal se a gente começa a falar, não, mas eu não preciso de ninguém, eu só preciso de mim, eu me basto. Assim, historicamente, né, a mulher, ela sempre foi colocada numa situação de, bom, qual que é o meu, o fim? O fim é, em algum momento, eu preciso casar, e aí eu vou ter filho, e aí acabou, né? Assim, parece que acabou pra gente. Então, além de ser uma construção individual de cada um, também é uma construção social. E essa questão histórica, né, também. E esse lugar da dependência emocional é sempre esse lugar do o quanto eu estou querendo que o outro ocupe uma lacuna minha, né? Então, assim, o outro, ele me ensina o que, de repente, falta em mim. Perfeito. Então, eu tenho gavetinhas. Ok. Por que é tão importante, né? Enfim, a terapia, o autoconhecimento no geral. Porque a gente precisa entender quais são essas gavetinhas. Se eu olho para o outro e eu penso, poxa, eu preciso dessa pessoa para suprir tal coisa, sem isso eu não vivo. Ou, né, aquele lugar, quando a gente termina relacionamento. Eu não vou viver sem ela. Sem ele, sem ela. Eu não vou... O que vai ser da minha vida agora? Então, assim... Aprender a dependência emocional também, a gente lida com esse lugar do aprender a estar e a viver sozinho. Não significa solidão. Significa a gente aprender, primeiramente, a lidar com a nossa companhia, com a nossa presença, por mais que isso seja, de fato, sim, desafiador em muitos níveis, né? E, enfim, isso engloba várias questões. Mas é importante para a gente entender o quanto que a gente está esperando que o outro supra isso na gente, né? E eu acho que às vezes é muito inconsciente. A gente teve um exemplo, né, muito recente disso, num papo que eu tive com a Carol, porque isso, eu acho que é um exercício, inclusive, muito legal de ser feito, pra gente conseguir entender o que a gente quer pra gente, né? Quando a gente coloca essa questão até de, putz, eu quero muito uma pessoa na minha vida. Acho que em muitos momentos... Comum, né? Mas em muitos momentos, eu acho que quando a gente quer uma coisa, é mais fácil, acho que às vezes visualizar, talvez assim, sei lá, coisas materiais ou uma viagem, do tipo, putz, eu vou desejar que eu quero viajar para tal lugar. Né? Quando a gente trata de uma questão que às vezes é muito delicada, como por exemplo isso, eu quero ter um relacionamento tal, eu acho que às vezes é um pouco mais complicado você chegar nas características ou imaginar. Mas é um exercício bacana de fazer, sabe? Cara, é uma das pessoas que me incentiva muito a fazer esse exercício. Tipo, escreve num papel, coloca, tipo, olha... O cara que eu quero pra mim é um cara assim, assim, assim. E assim, não é uma mulher ou... É uma mulher, óbvio. Eu tô falando no meu caso aqui, eu, Micaela, né? No caso, como eu faço isso. Mas pode ser uma mulher, pode ser, enfim. O que você se identificar, claro. E aí eu coloco características físicas, características de personalidade, enfim. O que eu gostaria pra mim. Obviamente, não é restritivo, mas é o que você sente no seu coração, que você manifesta, que você imagina. Quando eu fiz esse exercício recentemente, há pouco tempo... Eu coloquei um detalhe, que eu tava conversando com a Carol, eu falei, queria alguém que fosse muito bem financeiramente, estável financeiramente. E aí a Carol olhou pra mim, porque ela me conhece, eu já fiz várias terapias com ela, etc. Ela olhou pra mim e falou assim, olha, acho que tem duas coisas que a gente precisa analisar aí. A primeira é,
você não acha que você tá trazendo isso porque, tipo, em algum momento você teve, tipo, essa questão na infância, na vida, tipo, de instabilidade, tipo, financeira, ou seja, a coisa da crença, do padrão, do medo, da insegurança? Segundo passo, você mesma falou que você tá ali, tipo, que é uma questão pra você, uma das metas, assim, de, putz, como é que eu vou lidar com a minha vida financeira? Eu não tô bem resolvida com isso, eu tô tentando lidar com isso. Você não tá tentando jogando no outro? É isso, às vezes a gente acha que jogar no outro é uma coisa muito mais simples e banal, não sei, os exemplos às vezes não parecem tão profundos, mas é isso, às vezes é uma questão, tipo essa, é uma meta que eu coloquei pra mim. Eu tô jogando nele. Mas o que eu vejo disso também, que é para um passo anterior, que é o de você primeiro a procura. Porque eu vejo hoje que tem muita... Antes eu via o oposto. Antes era tipo assim, não, vamos ser desapegados. Tem até um episódio que é do desapego, que é tipo, vamos ser desapegados, desencanado, ninguém liga pra ninguém. Que eu acho que isso ainda rola muito. Super. Mas o que eu vejo as pessoas, muita gente em volta de mim, procurando alguma coisa mais profunda, procurando alguma coisa mais sincera. Mas é isso, talvez tenha um pouco esse medo, tipo, eu não vou projetar, porque de duas uma, ou eu não vou encontrar, porque é impossível, e realmente isso tem uma realidade, né? É impossível você achar alguém exatamente do jeito que você quer, né? Ou, tipo, tem um pouco daquela coisa da espontaneidade. Quando você menos espera, vem, sabe? Que eu acho que é um perigo que a gente cai também. E a frustração também, né? Porque quando você projeta, você tem que cuidar, porque isso pode te gerar uma frustração. Quando eu falo sobre esse exercício, né? Que ele é um exercício até de manifestação, que pode ser feito de diversas formas na carreira, um relacionamento amoroso, etc e tal. Mas eu sempre sou muito enfática com relação a esse exercício. Por quê? Porque ele é um exercício que você precisa, mais do que tudo, não é você escrever, tudo bem, você pode ir lá escrever um monte de coisa que você quer. Por uma simples exercício de escrita. Mas, assim, quanto mais você souber o que você quer de fato, o que isso é bom o que é bom para você, o que você quer de uma outra pessoa, não necessariamente, a gente fala, pode pôr características físicas, etc e tal, porque, gente, pelo amor de Deus, né? Cada um tem ali a sua preferência estética. Não quer dizer que você vai negar quando aparecer uma pessoa. Lógico, exato. Mas, assim, é importante você entender o que você tá projetando naquela pessoa, o que aquilo precisa, né? Qual que é a referência daquilo para você? Então, antes de você fazer um exercício desse, é importante que você saiba quase que exatamente o que você quer. É difícil, a gente nunca sabe. Ou que você não quer. E o que você isso não já quer é Eu importantíssimo. acho que esse é um começo bom, assim, pra quem não sabe, às vezes, o que quer. Ou porque também, porque às vezes você também não tem uma especificidade. Tipo assim, não, eu quero desse jeito, mas eu sei que isso eu não quero. Isso não dá pra mim mais. Porque às vezes é um jeito bom de começar. E é muito importante quando você descobre também o que você não quer. Tipo, eu tive... assim, exato, né? Eu vivencio bastante, gente. Eu tô nessa busca. Então, assim, eu tive um date recentemente que eu conheci uma pessoa que é fumante. A minha mãe é fumante, mas a minha mãe é minha mãe. Eu amo a minha mãe. Mas você não quer alguém fumante perto de você? Eu não quero me relacionar com alguém que é fumante. Eu, Micaela. Porque, tipo assim, eu não tenho esse hábito, não combina comigo. Sim. E eu não quero, tipo, ter esse hábito na minha vida. Uma coisa, tipo, a minha mãe, que, tipo, eu vou amar minha mãe, eu não tenho como... Assim, tem que fazer. Eu insisto com ela todos os dias. Eu falo, mãe, pelo amor de Deus, sua saúde, para de fumar. Mas, assim, não é uma escolha. E com a outra... E eu acho que, assim, uma questão disso, de você também saber o que você não quer, é evitar cair... Não só, eu não vou só colocar essa pauta em comum, que é o do relacionamento abusivo. Mas é também de aceitar qualquer coisa pro medo de ficar sozinho, sabe? Você saber dizer não, você saber se dar limite. É muito importante Pegou isso. no emocional da Mica aqui. Não, eu ia inclusive fazer essa chave, porque isso do apego, né? Não só do apego, mas da dependência emocional, é muito nesse lugar, porque você... O importante, quando você entende o que você não gosta, faz parte do seu processo de autoconhecimento. Agora, vira um pouco de desespero quando eu aceito o que for, eu aceito o que tiver, porque eu tô sozinha, porque eu não tenho ninguém, porque o que vai ser de mim sozinha? Eu não sei ser sozinha. Então, olha como é louco esse lugar de você falar, poxa, pera, eu não vou me relacionar com o fumante. Mas eu amei ele em todos os níveis. Não, mas isso é prioridade pra mim. Então, destacar prioridades e relacionamento, gente, eu sempre digo isso. Todo e qualquer relacionamento é ferramenta de autoconhecimento. Claro, né? Óbvio, a gente tem casos absurdos de feminicídio no Brasil, principalmente, enfim. Mas, assim, a gente entende que, num geral, né? Tirando esses lugares, enfim... Essas situações mais pesadas. Enfim, e a gente entende vários relacionamentos como ferramenta de autoconhecimento. Por quê? Porque você tem um relacionamento bom.
ok, desse relacionamento bom, você tirou várias coisas boas, várias coisas que você não gosta também, normal. Uhum. Ah, acabou. Ok, acabou, fim. Aí você vai lá e pega um relacionamento ruim. E aí você vai tirar muito mais coisas ruins. Aí você vai lá pro seu terceiro relacionamento. Não quer dizer que o seu relacionamento bom, você não vai levar as coisas boas também, que você só vai levar coisas ruins. Não, você vai levar as coisas boas, por quê? Porque no meu terceiro relacionamento eu quero que seja ainda melhor do que já foi Sim. bom naquele. Uhum. E os ruins, eu passo longe. Ao primeiro indício do que eu vivi ruim, eu já, alerta vermelho. Uhum. Né? Então, Mas requer uma consciência, porque, Requer querendo ou consciência. não, às vezes o término, por exemplo, vem com outro. Porque a gente tá falando agora de um problema de encontro, né? Encontrar o parceiro. Mas depois que você encontrou, vivenciou, independente do quão conturbado ou não foi o relacionamento. Depois que você termina, fazer essa análise, não é todo mundo que faz, porque às Sim. vezes você tá super carente, porque aquele vazio que a pessoa. Porque mesmo que você seja super preenchida de si, fica um vazio do estilo de vida que você Total. levava com a pessoa. Total. Então, fazer essa análise de assim, nossa, né, essa pessoa, vamos olhar agora racionalmente pra esse relacionamento. Isso aqui eu não gostava, isso aqui eu não gostava, isso aqui eu gostava. E vou procurar, se eu for procurar outra pessoa, vou procurar Como que eu vou características. É uma análise constante, às vezes o emotivo impede, né? Mas sabe uma coisa que é muito legal, assim? Eu tive até um caso recente agora, de término de relacionamento, né? Que ela veio me procurar e nossa primeira sessão, ela falou, eu terminei, tava acabadíssima, assim, bem triste. E assim, perguntei, você já tinha feito terapia? Não, quero me curar, quero me livrar disso, né? Enfim, eu vou escutando e no fim eu brinco com ela depois, né? Hoje em dia eu falo assim, na primeira vez você veio aqui pra tentar melhorar, né, o que você estava sentindo. E o que eu virei pra ela foi, você precisa viver o seu luto. Então, sabe o que você vai fazer quando você sair daqui? Você vai sentir uma semana essa dor. Eu não posso fazer absolutamente nada por você, porque assim, se você sair desse sentimento e quiser se distrair com N coisas, super pode. Mas assim, o mínimo que for, viva esse sentimento. Porque quanto mais você viver esse sentimento e ele realmente você for limpando ele de fato, porque né, quando a gente põe pra debaixo do tapete, a gente não tá limpando, a gente tá fingindo. Então, tiro, eu faço o quê? Eu começo a respirar melhor, eu tô me debatendo na água, agora eu ainda me debato, mas agora pelo menos eu consigo dar uma Respirar. respiradinha. Então, assim, isso é importante. Eu acho que, eu acredito que mais do que a gente ter essa consciência, né, de falar, não, eu preciso ver, né, o que eu fiz nesse relacionamento, mais racional, é principalmente a gente ser honesta, né, honesto com o nosso sentimento. Sim. 100%. E eu gostei que você falou do luto, porque a Carol Tchukian, não sei se vocês conhecem, mas ela cria conteúdos numa página que chama Amores Possíveis. Ela fala, eu acho que você ia achar incrível. E ela fala um negócio muito legal, que a gente entende o luto de um relacionamento de anos, um casamento, etc. Isso é um luto entendível. Agora, o luto de ficante de 2 meses, não. Por quê? O sentimento de dor do término é muito semelhante, apesar de, obviamente, o envolvimento ser diferente. E eu sei que tem a ver com você, porque você viveu Eu sou várias... essa pessoa. Intensa. Eu sou muito permitir intensa, viver esse gente. luto, né? Olha, eu tava esperando a Carol terminar de falar e eu acho que você pegou o gancho perfeito. Porque assim, tem uma música que eu escrevi que se chama Emocional Demais. Eu fui julgada a minha vida Tá no inteira. Spotify. Tá no Spotify, Põe o gente. link na descrição. Eu fui julgada a minha vida inteira por ser muito emocional. Por sentir muito. Por viver as histórias intensamente. Por me entregar. Por colocar meu coração. A Carol, a gente até participou recentemente de uma vivência de mulheres onde a gente discutiu muito isso. Quando nós, mulheres, somos julgadas por sentir. Por simplesmente sentir. Por colocar o coração... por se declarar para o outro, por falar de amor. E isso, querendo ou não, é muito complicado numa relação, né? Tipo, e aí falando não, né? Tô falando assim até de energias femininas e energias masculinas. Não tô nem falando no sentido de homem e mulher, mas obviamente isso se aplica mais quando a gente tá falando de homem e mulher pela construção, que é o que a Carol falou de anos, né? Quando a gente vê que um homem não pode sentir, que um homem não pode chorar e etc, etc. E de verdade, os homens, eles não entram em contato com os sentimentos. É o que eu me dou mais de cara quando, tipo, né? Se relaciona. Eu me relaciono, eu vejo que eu tô ali me entregando, sentindo tal, e ele não tá entrando em contato com o próprio sentimento. O ghosting que a gente vê hoje em dia que acontece muito, eu sinto na maioria das vezes que eu não quero entrar em contato com o meu sentimento. O que eu vou fazer? Fugir. Por isso que eu dou um ghost. Tipo assim, eu não quero. Tipo assim, eu nem sei se eu... E assim, eu não acho nem que a pessoa pode estar gostando da outra, mas ela não quer nem ver se ela tá gostando. Porque se ela estiver gostando... Ela tem que lidar com isso. Eu não quero lidar. Eu vou fugir.
Então, assim, eu acho que nós, mulheres, a gente também tem que aceitar um pouco esse nosso lado do tipo, tudo bem, eu sinto, eu gosto, sabe? Tá tudo bem. E quando você entrar em contato com um cara que for maduro, que for legal, e tipo, tá escasso, realmente, tá, gente? Tá Realmente- escasso, parece que tá escasso. O homem precisa fazer terapia. Aqui, Homens façam gente. terapia. Mas Por favor. eu até contei pra vocês, eu vou repetir aqui porque eu acho que é valiosíssimo. Minha mãe me falou assim, né, me deu uma dica que quando eu era menor, que pra mim mudou o meu jogo, assim, de ver relacionamento. Eu tava começando a curtir uma pessoa pela primeira vez e eu falei, mãe, mas eu tô com medo, vai que ele não gosta de mim, não sei o quê. Ela falou, filha, vem cá, deixa eu te perguntar, isso que você tá sentindo não é gostoso? Esse sentimento que você tá aí dentro, essa paixão não é boa? Você que gerou isso. O outro, ele pode ser um objeto de projeção desse sentimento. Agora, ele não é o responsável pelo sentimento. Perfeito. Você é a responsável por gerar esse sentimento. Então, não é gostoso se apaixonar? Eu Seja amo fiel à achar. paixão. É um pouco do que eu acho que é o Vinícius de Moraes fala. Seja fiel ao amor e não ao amado. Sim. Não sei se é o Vinícius, gente, depois eu me corrijo. Mas é porque é isso, assim, o amor por si só, a paixão por si só é tão gostosa Muito. que se você se segurar nisso e falar assim, meu, esse sentimento é muito gostoso. Independente de com quem... Se eu sou capaz de sentir ele por uma pessoa, eu vou ser capaz de sentir por outra. Óbvio. Sim. Óbvio, eu acho que a única lição que eu tirei, que eu aprendi, tipo, né, do fato de eu ser muito apaixonada, assim, né, desde muito nova, tipo assim, escrevia diários, mandava cartinhas quando eu tava apaixonada pequenininha, escrevia canções, deixava pendrives na casa das pessoas, assim, eu emocionado bem, assim. É que eu entendi que quem tá errado nessa situação, tipo, não é que eu tô errada de sentir, de gostar e de... É que às vezes o outro não merece, entendeu? Então, assim, o que eu entendi é, eu tenho que escolher pra quem eu faço isso. Eu tenho que escolher se a outra pessoa tá pronta pra receber isso. Então, hoje em dia, tipo assim, eu dou passos às vezes pra trás, não porque eu acho que, tipo, eu tô sendo emocionada, ou que eu tô, tipo, sendo a mais, ou porque eu não tô devendo sentir. Mas será que o outro vai entender a minha emoção? Será que o outro, ele tá pronto pra receber isso? Será que o outro merece? Porque, cara, eu tô dando uma coisa muito linda minha. Tipo, Cara, eu parei, eu escrevi uma música, eu parei, eu escrevi um texto, eu tô, tipo, sentindo uma coisa muito de dentro de mim. O outro merece? É, isso é delicado, né? A gente já entra quase que numa sessão aqui, né? Terapia. Já. É sempre assim. Pode falar, Carol. Não, mas isso é delicado mesmo, porque assim, tem que cuidar um pouquinho. Tem não, né? Mas enfim, quando você entra um pouco nesse lugar de, mas o quanto que o outro merece? Será que ele merece? Será que ele está gostando do mesmo jeito? Será que você passa a não viver o presente da situação? Olha, tá vendo? Ela já tá me entendendo. Você Tô achando passa, ótimo. você começa a fazer o quê? Você vai se distanciando de você, se distanciando do... Ela acabou de falar, não, porque eu dou cartinha, eu faço isso, eu gosto, eu escrevo a música, eu sinto com todo o meu coração. Mas será que ele merece? E aí entra um pouco no que a Jill falou, porque assim, você não vai conseguir controlar o que o outro tá sentindo. Jamais. Jamais. E assim, às vezes, e tem outros adendos, né? Até voltando para a nossa questão do relacionamento, às vezes aquela pessoa não ama na mesma intensidade que você, mas não significa que ela não te ame também. Pode ser Entende? também. Então, qual que eu vejo muito, que eu enfatizo isso sempre, gente, eu sou muito clara, muito sincera mesmo, eu falo, gente... Melhor remédio, melhor cura, melhor quer. Ai, meu Deus, que o povo vem, né? E fala, não, porque eu vou encontrá-lo, porque eu vou... Não vai, gente. Autoconhecimento a vida inteira, não tem essa. Se alguém falou Iluminei. isso, iluminei. Acabou. Desculpa, não Tchau, existe. terra. Se alguém Até porque a gente souber... muda o tempo inteiro. Tipo, Exatamente. muda assim, eu digo, né? A gente descobre coisas o tempo inteiro. Inclusive, sobre relacionamento, sobre amor, sobre tudo. Então, Exato. assim, falar que existe um... Não Não tem uma existe. forma. Mas, assim, se você puder ser o mais honesta com você e seguir o mais próximo da sua verdade, seja ela qual for a verdade do seu momento, né? Melhor vai ser pra você, porque entra Palmas. nisso, né? Exato. Mas Palma silenciosa. Exato, pra gente não estourar o microfone. Cara, eu falo isso pra Não minhas é? amigas sempre, sempre. A tecla que eu sempre bato. Elas estão começando alguma conversa com alguém, etc. Já entra aquela coisa, a pessoa falou de uma banda que eu não gosto, mas eu vou falar. Tô brincando, minha amiga vai até identificar essa história. não é por aí, mas é tipo assim... Meu, não fala que você gosta de uma banda que você não gosta. Não faz uma coisa que você não gosta. Não, eu acho que não mente em nenhum aspecto. Exato. E nem de intensidade. Quanto mais verdadeiro você for, mais você dá a chance do outro gostar ou não de você, porque tá tudo bem a pessoa não gostar de você e você não gostar de alguém. Só que é isso, se você não começa sendo verdadeiro,
A gente, ó, já estamos saindo da crise, porque chegou a hora da gente começar a sair. Sim. E eu acho que isso é um passo. A Super. verdade, assim, independente de qual seja, e pra saber a verdade, você precisa se perguntar. Porque às vezes você não tem como ser com outros se você não é com você. Super, por isso que é tão importante essa questão de você se conhecer, você se amar primeiro. E eu acho que esse caminho do amor próprio também, que é uma coisa que a gente discute muito, às vezes a gente acha que o amor próprio é uma questão muito mais superficial, no sentido de superfície mesmo, assim. Muitas vezes eu me questionei na terapia, assim, do tipo, mas eu gosto de mim, gente. Eu me acho uma pessoa muito legal. Eu me acho uma pessoa bacana, eu juro que eu me acho legal de conversar, eu me acho, tipo, me olho no espelho e falo, não, tô bonita hoje. Mas, assim, isso não é o amor próprio. O amor próprio são coisas muito, assim, muito mais, assim, às vezes singelas e de atitude. É do tipo o exemplo que a gente deu há um tempo atrás. Eu soube me dar limite, eu soube me dizer não. Há um tempo atrás, talvez, eu tivesse saído mais uma vez com esse cara, mais uma outra vez, do tipo, mas eu vou tentar dar mais uma chance, porque, né, ele tem aquilo que é legal, aquilo outro. Mas o amor próprio é isso, é saber identificar, olhar pra você e falar, não, eu não preciso disso, porque eu Segura sei a o que eu carência, mereço. né? Eu sei o que eu mereço, As suas e isso não faz prioridades. sentido comigo. Então, eu acho que, assim, às vezes é muito mais profundo do que a gente imagina. Por isso que é tão difícil. É isso que eu ia falar. É muito mais profundo. É mais profundo porque é tudo, na verdade. Assim, amor próprio a gente, às vezes, pode até chegar até banalizar um pouco, porque fala, é muito fácil eu me amar. Não, mas isso é muito clichê, né? Sim. Se ame primeiro e depois você ama o outro. É que, na verdade, assim, a gente tem que sempre lembrar que a gente lida com várias pessoas, né? E um relacionamento, apesar da gente estar com o outro, a gente precisa ser indivíduo. A gente precisa da nossa individualidade. Não existe relacionamento, né? Enfim, que os dois é uma pessoa só. E eu acho isso extremamente, assim, errado, porque como que você vai estar com outra pessoa e de repente vocês viram uma pessoa só? Ou seja, os dois perdem a sua individualidade. Ninguém mais sabe o que é. Vocês já devem ter vivido isso, inclusive até com amigos, enfim, Sim. pessoas próximas, de falar assim, eu não sei mais o que eu gosto. Uhum. Eu não Muito. sei mais se eu... E assim, óbvio, quando você tem eu tenho um relacionamento de 12 anos. Então, assim, hoje em dia... E esse meu relacionamento, assim, a gente viveu muitas coisas, né, durante esses 12 anos. Lógico. Enfim, mas assim, é ainda uma super ferramenta de autoconhecimento. Mas assim, é claro que, por exemplo, eu até brinco, eu não comia tal coisa, hoje eu como, você me ensinou isso, aquilo. É óbvio, gente, isso, claro que você pode passar a gostar, a ter, Ou enfim. vocês criam semelhanças por Semelhanças, convívio. você fala assim, nossa, a gente se parece. Sim. Acontece, porque você está convivendo com aquela pessoa. Porém, o que eu mais defendo, tem a sua individualidade. Ou seja, o seu momento sozinha, Sim. ou sozinho, ou as coisas que você gosta, frisa as coisas que você gosta, que não necessariamente vai ser o que ele gosta. Eu brinco com o Henrique, com meu noivo agora, né? Parabéns. Que Parabéns, assim... não sei, né, se dá parabéns. É. Felicidade. Felicidades. Que eu sou muito eclética de música. Eu gosto de tudo. Eu boto funk, sertanejo, também rock, MPB. Rock não. Então, rock médio. Só que ele ama rock, assim. A gente dá risada, porque assim, ele fala, eu quero ir num bar de rock, eu quero ir. Aí às vezes a gente junta com os amigos, vamos ali naquele barzinho que toca, sei lá, sertanejo. Quando vai, né? Quase nunca vou. Mas até em casa, esses tempos tinham uns amigos em casa e a gente tava colocando música no Spotify, assim, aleatória. Eu e as meninas descemos pra pegar alguma coisa, não sei se era comida. Quando a gente voltou, tava tocando rock na sala. Aí a gente olhou, aí ele já assim, escondido no celular, tipo, agora é minha vez. Então, assim, faz 12 anos. A gente não gosta da mesma coisa, mas a gente respeita e a gente ouve sim, e a gente, sabe? A gente aprende a lidar com isso. Por quê? Porque isso é importante. Ele não poderia desgostar e nem eu, e enfim... Porque a gente perde a individualidade. Então, assim, o relacionamento, gente, antes de qualquer coisa, como que eu me relaciono com alguém? Se relacione com você, não no lugar banal, não no lugar clichê do amor próprio, mas se relacione com você, as suas prioridades, o que você gosta, o que é importante pra você. Eu não admito me relacionar com a pessoa que fuma. Acabou, pode ser o deus grego da tudo. Não, sabe assim? Então, delimite prioridades. Quais são as minhas prioridades na minha vida, independente de relacionamento? Porque aí o relacionamento, né, vem pra somar, né, que
E não é, mas assim, entra, encaixa Transbordar, ali. Eu gosto dessa imagem. Transbordar, exato. super, exato, Você não concordo. precisa preencher nada. E Porque às vezes assim, nem vai ser o relacionamento. e você não precisa preencher com o outro, você deve preencher de repente com você, ou o outro até pode preencher pra você também, desde que você sabe o que ele tá preenchendo. Sim, eu acho que o que eu vejo, assim, demais, assim, até fechando, dando, assim, o meu simples conselho, mas eu acho que, assim, eu, quando penso hoje em dia em alguém que eu estou buscando, eu penso muito em um parceiro. Tipo assim, é uma pessoa que eu quero que esteja, tipo, literalmente, quando eu visualizo, do meu lado. Não quero alguém que esteja nem na minha Dentro frente, de mim. nem atrás, nem exato, nem me preenchendo, tipo assim, no sentido de estar do meu lado, de ser parceiro, alguém que eu possa contar, que obviamente em algum momento eu precise que cuide de mim em algum sentido. Troca, né? Mas é uma troca. Uhum. E, tipo, eu acho que nos últimos tempos que eu brinquei, que eu tô saindo da crise, obviamente, muitas coisas me ajudaram, terapias, eu faço muitas terapias holísticas, terapia, obviamente, realmente de fazer psicólogo e tal. Eu até trouxe um livro, eu tô fazendo, tipo, Pode tô fazer virando o jabá. a jabada desse livro. Não tô ganhando nada, tá, gente? Ansiosos no amor, como estar mais seguro e no amor e na vida. Eu ponho na descrição. Põe. Insights maravilhosos. Trouxe também as 5 linguagens do amor. Pra quem tá num relacionamento, também super importante este livro. Mas assim, acho que leitura, as coisas que você possa fazer pra se preencher, e mesmo a lista que a Carol falou, de você colocar no papel o que você busca no cara, eu tive muito insight de olhar e ver também isso, sabe? Tipo, o que eu coloquei ali que talvez é o que eu quero que esse futuro cara que vai aparecer na minha vida identifique em mim. Uma Então, projeção, tipo, né? Então ali tinha, por exemplo, eu quero alguém que seja culto e que, sei lá, vamos pegar o culto. Eu tô me achando suficientemente culta, e aí comecei a trabalhar isso, sabe? Tipo, falei assim, eu vou ler mais então, eu vou então buscar ouvir tal coisa, eu vou fazer tal coisa por mim, eu vou me tornar a mulher que eu quero que essa pessoa que tá chegando, que vai chegar, encontre. Super. E não obviamente não pelo outro, mas nesse sentido, sabe? Tipo, quem eu quero que essa pessoa encontre? Porque é isso, eu quero encontrar essa outra pessoa também. Sim. Mas eu tenho que primeiro me tornar essa pessoa. Então, enquanto eu estiver aqui, que é a brincadeira do jardineiro, cuidando aqui do meu jardim, quem sabe a borboleta Vai, né? vai aparecer. Eu acho que o que eu tirei da nossa conversa agora, encerrando com coisas práticas que eu sempre gosto de trazer, é um pouco do que vocês falaram de fazer essa lista, talvez, né, uma lista pra você do que você gosta de verdade, e depois ler essa lista e analisar o que dela pode na verdade, estar sendo uma projeção do que você busca no fora, mas que você pode resolver dentro. Ser verdadeiro tanto em relação a essas coisas que você já identificou sobre você, quanto como você vai compartilhar isso com o outro, né? Então, deixar isso claro, né, quem você é através, não é chegar e dar um discurso sobre o que você quer e o que você não quer, mas é através de pequenas atitudes, das conversas e tal. O que mais que a gente poderia colocar nesse caldeirão da crise? De sair E da acho que solução? principalmente autoconhecimento, que isso vale pra qualquer coisa na Gente, vida, né? não tem um episódio, eu brinco, mas não tem um episódio que o convidado a gente não acaba em Gente, é porque essa mas é a chave, realmente. Gente, tudo na vida. E é o que eu falo sempre, falei aqui, falo de novo. É pra vida, não é uma chave, não é quando eu encontrar o autoconhecimento eu vou me libertar. Não existe isso. Tira da cabeça, né? Assim, de que é uma construção, gente. Assim, relacionamento é construção. Eu adoro, porque assim, ainda mais ouvindo histórias, enfim, todo mundo, né? Não só histórias de amigos, mas enfim, dia a dia no trabalho também. Mas eu adoro isso porque dá uma oportunidade para as pessoas se entenderem a partir do olhar também do outro, que é muito incrível, sabe? Então, assim, nem sempre a gente tem muito medo dessa questão da rejeição, normal, não fomos feitos para isso. Mas quando a gente se predispõe a entender, não precisa saber. Eu sempre falo isso assim também. Você não precisa resolver essa questão agora. Esquece resolver. A gente é muito assim, né? A gente vive nesse lugar social também. Eu preciso resolver, eu preciso fazer, eu preciso isso, eu preciso aquilo, eu preciso... Comecei falando da crise até questão com o meu trabalho. Eu sou assim, preciso. Não, a gente... Calma, não precisa resolver ainda, sabe? Pelo menos vamos identificar e vai entender o seu tempo, e vai entender o que é isso que você está buscando, vai entender porque que a Disney causou isso de alguma maneira. Busca suas crenças, seus traumas. Enfim. Gente, causa até hoje as histórias, os filmes, etc. Causam até hoje essas... Estão melhorando. A gente só precisa dar uma olhada. Indicação. Nossa, indicação é Frozen. Qual era outro que a gente falou também?
Não, vários, né? Ah, vários tipo, os agora, últimos. né? Os Frozen, últimos novos. Valente. Valente é muito bom. Encanto é bom também. Encanto é bom. Toda narrativa, acho que Moana. vai traduzindo, né? Tipo, tirando esse mito. de que- Tira, exato. Acho isso incrível. Né, do amor verdadeiro. Porque o Em Frozen, outros lugares. o Frozen eu amo, porque assim, o amor verdadeiro é o amor da irmã. Uhum. Né? Enfim, acho que ninguém não assistiu esse desenho. Não é um spoiler. Não, pelo amor de Deus. Se for um spoiler, desculpa. Gente. Mas tudo bem, você não falou como acontece, tudo bem. Mas enfim, a gente tira isso do amor romântico, né? Enfim, mas isso é pauta pra outra vez, né? Exato. mas é gente, isso. só Fiquem sobre com, amor as, fiquem com as dicas, livros, e assistam novos filmes da Disney, não os antigos. Obrigada, gente. Passa o arroba pra ficar registrado pra gente continuar. Tá bom. Eu acho melhor você anotar o meu arroba. e o meu Micaela.sapodkin, que é muito difícil. O uma sapote que a sobrenome. gente fica na descrição. E o meu é arroba Carol Pauleski também, mas também o Pauleski é dificinho. SCHI. SCHI. Na descrição. Obrigada, Obrigada. gente. Eu O amei. nosso papo, amei então, muito. continua nos próximos episódios. Tanto aqui quanto na DM das meninas. Na minha, a gente vai se conversando. A minha é @Julia Salvatore. E até o próximo Tô em Crise. Tô em Crise. Lembrando que esse podcast não é uma resposta definitiva e nem uma ajuda profissional. Se você tá em crise séria, procura a ajuda de um especialista.